Seguindo aqui no nosso Jornal Integração, como a gente havia anunciado, estamos recebendo hoje o pastor Zezinho, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Templo Central aqui no município de Itapajé, que se prepara já para as festividades alusivas ao aniversário de 109 anos, portanto, dessa igreja aqui no nosso município, aqui na nossa região. Pastor Zezinho, boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal Integração, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da Atitude e a todos que fazem a rádio Atitude FM. Muito bem. Pastor, antes da gente entrar aqui no tema principal alusivo ao aniversário da Igreja Assembleia de Deus, 109 anos, e desse importante trabalho que tem sido realizado aqui no município de Itapajé, eu queria que o senhor falasse acerca da sua reeleição. O senhor foi reeleito agora recentemente, primeiro vice-presidente da CONADEC. Pudesse também explicar aos nossos ouvintes o que é a CONADEC, qual é a importância dessa reeleição? Muito bem. A CONADEC é a Convenção de Ministros e Igrejas das Assembleias de Deus do Estado do Ceará. Com sede em Fortaleza, na Rua Tereza Cristina, 711, e com o seu centro de convenções próprio, também em Caucaia, em especial no bairro Mestre Antônio, ali no bairro da Curicaca, É a nossa sede para eventos, onde temos o nosso centro de convenções. São 10 mil metros quadrados construído para os nossos eventos da nossa CONADEC em todo o estado. Quanto à nossa eleição, foi uma bênção de Deus, graças a Deus, recompensa de um trabalho que vem sendo feito há bastante tempo, desde 2011, que a gente vem trabalhando no estado para esse fim, no sentido de nos organizarmos para servir melhor a nossa pastoral. E Deus já havia nos prometido que nós estaríamos assumindo uma cadeira ali naquela mesa diretora, e Deus fez cumprir em 19, sendo eu eleito primeiro vice-presidente, como representante da Igreja Mãe. Foi uma grande vitória para todos nós, porque, na verdade, sempre a Igreja de Itapajé teve uma representação na nossa convenção, desde o pastor Teixeira Rego, que foi o primeiro pastor oficial, presidente da CONADEC, que na época era Comeadec, quando foi fundada em 1937. Então nós já temos 80 e poucos anos já de existência na administração da Assembleia de Deus. E em 19 nós fomos candidatos e tivemos a eleição, e agora, depois de 4 anos, foi repetido, a pastoral achou de bem nos reconduzir novamente ao cargo com a quantidade de votos até maior do que a primeira vez. Muito bem. O senhor está aqui em Itapajé, à frente da Igreja Assembleia de Deus Templo Central, já há quanto tempo, pastor? Fez 13 anos, agora dia 14 de janeiro passado, entrou para 14 anos, estamos já há 13 anos e meses. Como é que tem sido esse trabalho de evangelização aqui no município? Um trabalho árduo, mas gratificante, pois Deus tem compensado a sua obra por todos os esforços feitos. Graças a Deus, em nosso município já tivemos muitas construções. Na verdade, eu assumi em 2010, já com 33 congregações, mais a nossa igreja sede. E enfrentamos de cara logo 8 meses, ou melhor, 5 meses depois da nossa chegada, enfrentamos a construção da Casa Pastoral, hoje uma casa referência em todo o Brasil, porque nós não temos em nenhum um estado da nossa federação uma casa pastoral com 58 compartimentos. E foi um desafio muito grande. Em 2014 nós inauguramos, por o período do centenário, e graças a Deus, depois, antes da inauguração da casa, já tivemos um grande desafio com a multiplicação das nossas congregações. Nós tivemos que fazer um desmembramento. Esse desmembramento, ele é feito passado essas congregações à nossa CONADEC, que é a administração da CONADEC,
e saindo a obrigação da nossa responsabilidade, que foi um total de 20 congregações ao todo, né? Tornando assim 4 campos independentes. Aí nós assumimos com 33, já fomos a 53, tiramos 20, ficou mais 33, já está 44 de novo. Muito bem. Crescimento contínuo. 12 horas e 35 minutos, agora já são 12h35, a gente está conversando com o pastor Zezinho, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central aqui do município de Itapajé, no nosso Jornal Integração. Pastor, historicamente, eu queria que o senhor falasse da importância de Itapajé, né, mais diretamente da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, nesse contexto geral de todo esse trabalho de evangelização aqui no nosso estado. Na verdade, Itapajé é a igreja mãe das Assembleias de Deus no Nordeste, praticamente no Nordeste, porque daqui os pioneiros saíram para Rio Grande do Norte, saíram para Alagoas, para Pernambuco, Paraíba, e assim foram se estendendo a evangelização. Mas nós somos a pioneira no estado, né? A segunda no Brasil. Então isso é um privilégio que Deus nos deu, né, em especial a cidade de Itapajé, esse direito de ser a mãe das Assembleias de Deus no Nordeste, podemos dizer assim, mas nós em especial no estado do Ceará. As demais igrejas existentes hoje, se não aceitar ser filha da mãe, tem que tirar o chapéu, porque é obrigado a ser, né? Então, temos esse privilégio, né? Eu sempre brinco com os pastores, rapaz, quem quiser ser importante, seja pelo menos filho da mãe, né? No mínimo. No mínimo. Deus tem abençoado a nossa igreja, então é um privilégio para nós que fazemos a Assembleia de Deus no Ceará, como também para a nossa cidade, Itapajé. Agora, na comemoração dos 164 anos, nós estamos comemorando os 109, acompanhando essa cidade no seu crescimento total, né? E quanto ao mais, Deus tem honrado, tem estado da nossa federação na região norte, que a Assembleia de Deus existe hoje aberta por pioneiros aqui de Itapajé. Na seca do 15, aqui foi aberta em 14, no 15, uma grande seca que houve, muitos dos irmãos que já haviam conhecido o Evangelho aqui saíram para a região do norte, pois devido à seca, muitos foram levados para a coleta da seringa, né, como era conhecido na época, e lá fundaram as Assembleias de Deus. Então, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, aquela região, Roraima, tudo tem a história do Evangelho do Ceará naquela região. Muito bem, então daqui saíram ou por aqui passaram realmente grandes nomes que contribuíram para esse engrandecimento do Evangelho, né, pastor? Sim, inclusive eu estou aqui com o livro, a história das Assembleias de Deus no Ceará, inclusive escrito por nós aqui, que quando eu assumi a igreja, a nossa história estava numa página e meia, né, de papel. Esse livro é de sua autoria, é isso? Na verdade, ele não é de minha autoria, porque ele é da autoria de Neutel Bastos e Josenias Forte. Okay. Então, foram os dois historiadores que nós autorizamos a pesquisar e escrever a história. Mas foi no nosso período, inclusive na antecapa está a nossa foto como um dos responsáveis pelo livro. Então, hoje nós temos a história escrita em 455 páginas, contando um resumo de quase tudo que aconteceu na nossa cidade para a glória de Deus, né? Então, eu considero isso um grande avanço, porque a nossa história, praticamente estava escondida, né? E hoje nós temos ela contada por alguém que foi contemporâneo dos pioneiros. Muito bem. Quem tiver interesse, quiser ter acesso a esse livro, onde é que consegue, pastor? Na verdade, hoje nós temos poucos volumes. Só com a próxima tiragem é que nós vamos ter a disponibilidade para todos que desejarem adquirir. Mas ainda existem alguns
quem correr rápido pode alcançar ainda alguns exemplares. Na própria igreja? Na Casa Pastoral. Casa Pastoral, pronto, muito bem. O senhor falou há bem pouco aqui da quantidade de templos, né, de igrejas, já, algumas inclusive construídas já na sua fase à frente da Igreja Assembleia de Deus aqui no município. Falou também da Casa Pastoral, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho exatamente, aproveitando até essa deixa, de toda essa estrutura organizacional da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central aqui em Itapajé, quantidade de fiéis, tem uma estimativa, um percentual? É difícil a gente dar um percentual concreto, porque a nossa igreja ela se movimenta muito. Nós ganhamos muitas vidas, muitas pessoas, mas muitos vão se mudando para outros municípios, outros vão se mudando para outros estados. A gente recebe também, mas a migração nossa é maior a saída do que a chegada, né? E nós temos muita gente, graças a Deus, em torno de 10% da nossa população hoje, ela faz parte da Igreja Evangélica em Itapajé. Então, isso é importante para todos nós. Quanto às construções, Deus tem abençoado através da fidelidade, porque os irmãos que vão tomando conhecimento das Escrituras, eles vão descobrindo que a Bíblia nos ensina a fidelidade, né? E a fidelidade financeira também daquilo que Deus nos dá. E através dessa fidelidade, Deus tem abençoado a sua obra. Nós temos em torno de 10 a 12 templos em construções. Já inauguramos, agora há alguns anos passados, inauguramos alguns e estamos com outros em construção. Tem um já no ponto de inaugurar, outros no ponto de coberta, outros sendo começado, outros terrenos sendo adquiridos para novas construções, porque eu tenho um projeto de aonde nós conseguimos juntar 30 pessoas que faz parte da igreja, a gente construir um templo, né? E Deus tem aberto as portas e assim tem acontecido, através das ajudas extras, dos dízimos dos irmãos, das contribuições, nós temos muitas construções em andamento. Muito bem, 12 horas e mais 42 minutos, 12h42. Pastor, uma das situações que, pelo menos eu acompanho constantemente, vejo alguns registros, que é uma preocupação que a igreja tem também com o social, né? São realizados, inclusive, algumas ações em bairros, em ruas, aqui na sede do município, em algumas localidades. Como é que é feito, planejado, pensado esse trabalho no âmbito da igreja? Na verdade, esse trabalho nós iniciamos demos sequência porque a igreja sempre teve, desde a sua fundação, que ela trabalha também nessa área social. Nós atendemos diariamente as pessoas. Às vezes existem algumas campanhas nesses períodos de inundação ou de secas, as pessoas fazem campanha para adquirir alimentos, mas muitas vezes só para se propagar, porque só é aquele período e isola, deixa de existir. A igreja, no entanto, nós vivemos continuamente. Nós temos um projeto social chamado Bom Samaritano, que faz parte da Secretaria de Missões, e esse trabalho é feito por toda a igreja, na sede e nas congregações, diariamente arrecadação de alimento e também distribuição de cestas básicas, atendimentos médicos, atendimentos sociais, de todas as formas. Mas, ultimamente, a gente tem acelerado mais através da Secretaria de Missões, porque nós criamos o projeto Missão em Ação, e esse projeto ele está toda semana em cada bairro da nossa cidade, cortando cabelo gratuitamente, a averiguação de pressão arterial, atendimento social, jurídico, orientação nesses trabalhos que são feitos. E também alimentos. Naquele dia a igreja se junta, a congregação local com a missão e os demais departamentos se juntam para fazer sopão, né? Às vezes até mesmo distribuição de cestas básicas naquele momento. É um atendimento geral, porque na verdade nós cooperamos com o social, não só com o espiritual. Nós levamos a palavra de Deus, que é o que leva o pecador a Cristo e leva
por fim, a salvação da alma, né? Mas também ao cuidado social. Muito bem. Partindo para o aniversário de 109 anos, pastor, como é que está essa programação, essa preparação, a expectativa para esse momento? Na verdade, esse ano a expectativa está bem maior, devido à nossa campanha na CONADEC. Nós visitamos 90% do estado e todos foram convidados a se fazerem presentes. A maioria dos convites foram feitos pessoalmente. Pessoalmente. E isso vai certamente nos acarretar uma frequência bem maior nesse período, né? Então a festa já está organizada. A partir do dia 15 será, na verdade, dia 13, já haverá uma ação direta da igreja sede. Inclusive, já quero anunciar que a prefeita entrou em contato conosco e a nossa festa também dos 164 anos do município vai partir da nossa igreja Assembleia de Deus. O culto de ação de graça para a abertura das festividades vai ser na nossa igreja na próxima quinta-feira, de hoje a 8 dias, dia 13. Já estamos convidando a todos que desejar participar neste culto de ação de graça para a abertura das festividades de 164 anos. E também já o esclarecimento dos relatórios de tudo que vai acontecer no período das nossas festividades, que vai do dia 15 ao dia 23 próximo. Muito bem. Como historicamente vai ter aquele momento na Lagoinha também. Sim, dia 15 será o encerramento da festa da Lagoinha, que a Lagoinha começa na segunda-feira, né? Dia 8, que é a próxima segunda-feira. Isso. Começa na próxima segunda-feira e encerra no sábado, lá com a abertura oficial dos trabalhos da sede. Aí, aquele evento grandioso, que toda a cidade, todo o município está convidado, né? A igreja, no geral, sede e congregações, vai estar ali presente com aquele grande evento, né? De público, porque justamente nós não temos no nosso município nenhum espaço, nem público, nem privado, que comporte toda a população. Então, é um evento anual que a gente faz, é a abertura oficial lá na Lagoinha. Aí encerra-se no sábado à noite lá, e domingo vai ser solicitada a interdição da nossa praça da Assembleia, e durante os demais dias da semana, toda noite, domingo será missões oficial da sede, né? Trabalho da Secretaria de Missão. Na segunda-feira, Escola Bíblica e Seminário. Na terça-feira, Departamento Senhores, que é os campeões de Jeová do campo. Na quarta-feira será do Departamento Senhoras, né? A UDESAD estará realizando seu congresso. Na quinta-feira, o Congresso de Obreiros. Na sexta-feira, Congresso dos Músicos, né? Onde estará reunido todos os músicos da nossa Assembleia de Deus do município de Itapajé, né? Em torno de quase 300 músicos vai estar presente, louvando a Deus e tocando. E é muito bom, convidamos a todos a ver de perto o que Deus está fazendo. No sábado nós teremos o grande congresso de jovens. A juventude, realmente, Deus tem abençoado a nossa juventude em Itapajé, e muitos estão aderindo à igreja e firmando sua fé em Cristo, né, nesse departamento chamado de UJAD. Será o encontro da UJAD. No domingo pela manhã terá o encontro das crianças, que é lindo, lindo. Convocamos todas as crianças, os pais que desejarem trazer suas crianças para ver e participar desse evento. Vai ser lindo e maravilhoso na nosso templo sede, domingo pela manhã. E à noite nós teremos o encerramento da festividade, dia 23, com o departamento do Círculo de Oração e Pregadores. Todas essas noites temos cantores e pregadores no evento, brilhantando nossa festa. Ok. Pregadores sempre de fora? Sempre de fora. Ok. São 12 horas e 49 minutos, 12h49. Só antes de fazer mais perguntas, deixa eu registrar aqui, pastor, algumas participações. A Maria do Carmo Cruz está na sintonia com a gente, um abraço. A Juliette Borges também. O nosso amigo Moacir Domingos, que é lá
município de Tejuçuoca, Fabiano Souza, Cleane Rodrigues também na sintonia, o meu amigo Márcio Reinaldo Gomes Barreto também. Santa Maria, né? Novo Oriente. Exatamente, está na sintonia com a gente, sempre acompanhando aqui o nosso Jornal Integração. O irmão Márcio Reinaldo é natural aqui de Itapajé mesmo, né? Foi nós que enviamos para o campo. Pronto, muito bem. Eu era pastor dele aqui, aí eu botei para o campo, botei para a convenção, hoje eu sou pastor dele 2 vezes. Tentou fugir, mas não escapou não, eu tive que alcançar de novo. O nosso amigo Raimundo Gomes, que é o meu amigo Raimundão lá da Barrinha, no Aguaí, está na sintonia também com a gente. Vinícius Silva, um abraço. Jaqueline Santos, a Regiane Souza, José Henrique Matos também acompanhando, Maria Isabel, a Lucilene Saraiva, o meu amigo Luiz Carlos lá no Serrote do Meio também, um abraço, valeu pelo carinho da sintonia. A Marlene Pereira, os amigos lá do Mercantil Zé Gomes, o nosso amigo também aqui, Nadiel Pinheiro. Nadiel também é pastor, né? É um dos obreiros do nosso campo. Pronto, muito bem. O João Paulo Nascimento Pinto está dizendo aqui o seguinte: boa tarde, Clésio. Inclusive aqui no Conjunto Pedro Rocha está sendo construída, né, uma igreja, um templo da Assembleia de Deus. É uma bênção para o nosso bairro. Inclusive eu gostaria de fazer um culto aqui em frente à minha casa. Portanto, já tem uma solicitação aqui. Olha aí, vamos convocar aí o Ednei para atender esse pedido com urgência. A nosso templo lá realmente é um templo muito bonito, um espaço maravilhoso. Ontem meio-dia ficou prontinho no lugar de colocar o telhado, já no ponto de cobrir. Então já está bem encaminhado. Já está bem encaminhado, se Deus quiser. Muito bem. Depois das festividades da igreja, a gente vai cobrir lá e passar o trabalho para lá, se Deus quiser. O Antônio Silva também está na sintonia com a gente, também acompanhando aqui o nosso Jornal Integração, e a gente agradece aqui a todos esses amigos acompanhando a 96. Pastor, esse momento de festa, ele, até pela história mesmo da igreja, né, Assembleia de Deus Templo Central, ele tem uma importância e é visto exatamente com um olhar especial, não somente por vocês aqui de Itapajé, né, mas por todo esse público evangélico espalhado aí, país afora até, né? Na verdade, o Brasil inteiro nesse período, ele é mobilizado, né, porque nós temos pessoas de Itapajé em todos os nossos estados, inclusive o nosso presidente da Convenção Geral, ele é filho da nossa igreja vizinha aqui de São Luís do Curu. E ele se envolve na história de qualquer maneira, né? E devido à quantidade de pessoas que nós temos fora, nesse período aflui muitas pessoas, período de férias, muitos vêm, é muito bom. Ok. Nesse período de festa, as ações, as atividades se concentram somente aqui na sede ou continua tendo eventos nas comunidades? Nesse período, porque assim, nós temos uma agenda anual. Esta agenda ela começa 14 de fevereiro e só vai se encerrar em 22 de dezembro. Então é uma sequência, é um projeto administrativo que nós temos. Então nenhuma igreja nossa ela concorre com a outra em suas festividades. Uma começa na segunda e termina no domingo, e na segunda a outra começa em sequência. Nenhuma pode confrontar as suas festividades. Então, é um calendário que nós já temos. Esse período dessa semana de 13 a 23, de 15 a 23, é exclusividade da nossa sede. Okay. Agora, o campo todinho está em movimentação, vindo para a sede, assim como nas semanas seguintes, o campo todo se movimenta para aquela igreja que está em festa. Há toda uma mobilização, né? Isso. Okay. Nosso campo, nosso município vive de festa. Nós temos 308 noites de festas durante o ano em Itapajé, só do nosso tempo central. 12h53, eu tenho mais uma pergunta que foge desse tema, pastor. Sem problema. E se o senhor tiver algo mais a acrescentar referente ao aniversário, fica à vontade. Quer reforçar o convite até para a nossa população se fazer presente, fica à vontade. O que nós queremos é estender, aproveitando essa oportunidade que a Atitude sempre nos dá todos os anos, nas nossas festividades ou em eventos de destaque da nossa cidade. Sempre nos abre esse espaço. Eu quero agradecer antecipadamente a todos vocês e também o acompanhamento que sempre vocês fazem às nossas festividades. E também, aproveitando a oportunidade, a audiência dessa programação, convidar toda a população a estar conosco nesses dias festivos da nossa sede aqui em Itapajé e as festividades durante a continuação do ano inteiro, em todas as nossas congregações. Feita uma agenda, como eu disse, anual, e toda semana essa agenda é publicada para
as localidades onde está acontecendo os eventos anunciado. Então eu quero convidar todas as autoridades constituídas do Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário que estejam conosco, são convidados especiais para servir a Deus, adorar juntamente conosco. Muito bem. E aí a última pergunta que eu reservei aqui, até aproveitando exatamente essa oportunidade de ter a sua participação com a gente aqui no nosso Jornal Integração, nós vivemos um contexto na nossa sociedade como um todo, que eu, pelo menos na minha concepção, de uma crise de moral e ética na nossa política, que é uma situação realmente muito séria. E os reflexos disso, né, o impacto disso, a população sente diariamente. E a pergunta que eu lhe faço, pastor, é exatamente, enquanto cidadão, enquanto liderança religiosa, que característica o senhor acha que falta muito, se não em todos, mas na maioria dos nossos políticos, para que consigam, de fato, atender aos anseios da população e proporcionar essas melhorias que tanto a nossa população carece, pastor? Na verdade, a nossa política ela foi corrompida e não tem mais cura, porque você vai falar com alguns políticos, ele diz que é o povo que corromperam, mas só existe corrompido se tiver corruptor. Verdade. Se não tiver corruptor, não tem corrompido. Então, um cooperou para o outro. Por exemplo, muita gente que não tem nada a ver com política, só por interesses particulares, pessoais, entraram na política, uns para ter nome de destaque na sociedade, outros sem nenhum mínimo interesse de servir a população. Aí, sabendo que não tinha condição de entrar pelo voto ganho, conquistado, pelo trabalho prestado, então arrisca a comprar o voto. E é isso que aconteceu. Hoje a nossa política ela está corrompida não só em termos local, mas em termos gerais. E por essa situação, o que acontece? Nós temos um sistema. Muita gente não sabe o que é isso. Quem está me ouvindo, que estuda as leis, sabe do que eu estou falando. Nós temos um sistema. Esse sistema é quem tem o poder na mão. Eles botam quem quer e tira quem quer. O sistema está tão corrompido que você vai na frente ganhando e lá na frente, no final, você perde. Eu sempre digo que existe uma história que eu sempre dou como reflexão às pessoas que não entendem a nossa linguagem nesse sentido. Eu digo, um homem pobre seu roçado foi invadido por um rebanho de gado do homem rico. E simplesmente ele abriu a porteira e botou o gado dele para comer o roçado do pobre. E o pobre foi na delegacia, deu parte dele. E quando eles chegaram o dia da audiência, ele chegou primeiro, sentou bem próximo do delegado para dar o seu depoimento. E o homem rico chegou depois e ficou de longe, não se apresentou não. Só que quando ele entrou na porta, ele meteu a mão no bolso, tirou um pacote de dinheiro, mostrou para o delegado, que já estava corrompido, né? E guardou o dinheiro. E depois o senhor conte a sua história. E o pobre contou a história e disse, você tem toda a razão, na verdade o senhor foi injustiçado, agora pelo que eu estou vendo você vai perder. Então, o nosso sistema já está corrompido dessa natureza. Você entra uma pessoa que às vezes você tem expectativa boa, acha que aquela pessoa vai acertar, mas se não adotar o sistema, se não entrar pelo sistema, ou ele não ganha mais, ou ele não faz mais nada, porque o sistema, infelizmente, acorrenta ele e ele fica sujeito a muitas situações que ele não pode se sair. Essa é uma verdade nua e crua que, infelizmente, a gente não pode falar em qualquer lugar, mas já que me deram a oportunidade aqui, eu estou falando. Muito bem. E no tocante assim à população, pastor, como é que a população pode ou deve estar agindo no sentido de despertar exatamente para esse sentido da política, no sentido de acompanhamento e eu diria que diminuir um pouquinho essa sua margem de erro no sentido de escolhas desses nossos representantes? É o que eu estou dizendo. Os homens de bem,
as pessoas de bem, eles não querem se envolver com a política. E o que acontece é o seguinte: se você de bem não está envolvido, não quer se envolver, os maus vão entrar. Dominam, né? Porque há uma necessidade de... O sistema já funciona assim. Então, as pessoas direitas, que fazem correto, não buscam interessar pelo poder, né? Aí os corruptos entram e faz a festa. E está chegando a uma situação tão precária que o sistema está comandando em todo canto, em tudo. Até a mídia, se não tiver cuidado, ela é corrompida. Entendeu? Já tem alguém pisando leve, falando leve. Por quê? Porque se não for com o sistema, não tem vez e nem voz. Tem que rezar, infelizmente. Rezar na cartilha, né? Hoje, por exemplo, nós temos no sistema judiciário a maior corrupção da história está no sistema judiciário. Porque hoje eles, por ser supremo, eles comandam. Eles dizem o que é certo, você está certo, mas não pode fazer certo. Por quê? Porque eles é que ditam se você está certo ou não. Ora, como é que um juiz pode acusar, pode investigar e condenar ao mesmo tempo? Está perdido. Nosso sistema está dominado nessa situação. Está aí, nas eleições foi decretado tudo aí. Um homem de direito que nunca roubou ninguém está inelegível. Os que mais roubaram estão lá no poder assumindo tudo. Então a roda grande está passando por dentro da pequena e pouca gente fala isso, porque se falar, muitas vezes sofre represália, né? Situação complicada, né, pastor? 1h e mais 1 minuto, eu queria lhe agradecer pela visita, tá certo? Essas perguntas que foram fora da nossa pauta principal, porque eu acho que é importante a gente ouvir. Eu sei que o senhor é um cidadão que acompanha muito atentamente Sim. exatamente esses acontecimentos, e eu acho que é interessante compartilhar exatamente essa opinião, esse pensamento com a nossa população. Mas lhe agradeço pela sua disponibilidade, não somente agora, mas em outros momentos, sempre que a gente lhe perturba, o senhor está sempre disponível. Boa sorte em mais esse evento, em mais esse aniversário, e fique à vontade aí para algo mais que o senhor queira repassar à nossa população. Eu só quero agradecer a oportunidade que vocês sempre nos dá e também dizer que ainda tem jeito. Se a população, porque nós temos mais gente boa do que gente ruim. Verdade. Então só depende das pessoas alertarem para essa realidade. Porque tem jeito. Se entrar pessoas honestas, pessoas verdadeiras no campo da política, ainda pode sim, porque nós temos cidades, temos municípios, aliás, temos estados que, da nossa federação, que está uma bênção, que não se curva ao sistema, está lá, não tem muita vez, mas o pouco que tem eles fazem bem feito, e fazem com dignidade, e a população vê isso. Agora, digo, não vamos baixar a cabeça, enquanto nós estivermos nessa terra, nós dependemos do governo humano, então vamos trabalhar, incentivo, a política está vindo aí, as eleições estão vindo aí, convoco toda a gente boa aí que ainda esperança num estado, num município, ou numa federação que possa ainda ser diferente. Não é fácil, mas não é impossível. Deus está no controle de tudo. Então eu quero agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam até agora, a vocês que nos deram esse espaço, e vocês também estão convidados a estar presente conosco nos nossos eventos. Só uma última pergunta. Quem quiser e porventura não possa estar presencialmente, tem algum canal que possa acompanhar essa programação, pastor? É só entrar no site da nossa igreja, vai ser transmitido, todos os eventos vai ser transmitido, inclusive dentro do templo não há capacidade para todos, mas nós vamos colocar telões na frente da praça, na frente da igreja, para todos que puderem acompanhar de perto, participar. E os que não puderem, só entrar no site da nossa igreja e lá você vai acompanhar de perto a nossa programação. Muito bem. Nosso amigo William Castro, que está ali na região do Paraíso, em Pitombeiras, né? Está ali ouvindo pela primeira vez, gostou muito do que o senhor falou e já ficou seu fã aqui, está dizendo aqui. Coisa boa. Um abraço, pastor. Obrigado pela participação. Eu que agradeço ao nosso novo fã aí. Muito bem. William. William.
São já 13 horas e mais 4 minutos. Conversamos então com o pastor Zezinho, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Templo Central aqui no município de Itapajé.